Meus amigos da Fórmula 1, estamos de volta aí, hein? Quanto tempo não conversávamos, não batia aquele papo que só a gente tem, né? Óbvio. E voltei para falar da série da Netflix sobre o Senna, né? Então vamos falar da série da Netflix. O que eu achei, então resolvi fazer um vídeo sobre a série. E a polêmica com a Adriane Galisteu, é óbvio, né? Que é o que mais está chamando a atenção da série. Não terminei de assistir a série, mas já tenho uma boa vista para poder analisar. A série conta a história do meu maior ídolo, né, gente? Como todo mundo já sabe. E talvez de muitos brasileiros. E de um herói de carne e osso. Principalmente para essa nova geração que vem aí e não sabe quem foi o Senna. Li muita coisa no X desse pessoal falando que ele era só um piloto, que não precisava tanto se falar nele, pois já estava passado. Essa nova geração realmente é muito preocupante, né? Mas para entender um pouco sobre o que era o Senna, eu escrevi um texto lá no canal, no Fox 1 do Instagram, vai lá dar uma conferida. Mas também é só fazer uma pesquisa rápida no YouTube, que tem vídeos em profusão da época em que o Senna correu. Mas vamos à série. Primeiro, a série tem um desafio muito grande, pois o ídolo tem quase tudo documentado em vídeo. Então, para quem conhece bem a história, é onde a série sai do factual para a ficção. Todo mundo sabe ali onde está rolando a ficção, onde está rolando os fatos e as histórias que todos sabemos, né? A minha decepção em relação à série, por ser uma série, achei que ela deveria trazer mais riquezas de detalhes. Teria algumas histórias importantes ao que não entraram, né? Se fosse um filme, seria até mais compreensível pular algumas histórias. Mas uma série poderia ter explorado algumas histórias a mais. As atuações da série são muito boas. O Gabriel Leone e a sua caracterização, né, foi muito bem preparada. Até mesmo a entonação de voz, que parece muito com o do Senna. Assim como a fotografia, como a montagem do som, retirando os sons dos carros originais, né? Eu fui atrás de ver, eles ligaram os carros originais para pegar o som dos carros originais. Isso foi um acerto perfeito da série. Imagens, sequências bem trabalhadas. A série foca bastante no Ayrton como piloto, o que também foi um grande acerto da Netflix, né? Mas na sua semana de veiculação, na sua primeira semana de veiculação, o que tomou de contas das notícias, dos jornais é ótimo, né? Das notícias da internet, foi exatamente a pouca ou quase nada participação da Adriane Galisteu na série. Vou tentar ser bem resumido em relação à questão da Adriane. A família do Senna não gostava da Adriane Galisteu, desde o início do relacionamento entre os dois. Ninguém vai saber por quê. Muita especulação, mas de fato pouco se sabe a verdade por que a família não gostava dela. Alguns chutam em dizer, outros especulam, mas quem só pode dizer mesmo sobre isso é a família, e a família não declara nada sobre isso. O que se especula sobre essa não gostar é por preconceito da Adriane ser uma menina que era uma grid girl, que chamava na época, porque gostavam da Xuxa, que achavam que para a imagem dele a Xuxa era melhor, porque na época a Adriane era muito jovem. A Adriane, se eu não me engano, tinha 19 anos, o Ayrton 32, né, fazendo 33. Final de semana fatídico da morte do Ayrton, tinha uma história que o irmão dele descobriu que a Adriana estava traindo ele e resolveu contar pro Ayrton também no meio daquele tumulto que foi aquele final de semana, com o acidente do Rubinho na sexta, o Ratzenberg morrendo no sábado, e aquilo tudo parece que mexeu um pouco com ele, né? E por aí vai. Mas enfim, como eu falei, é só especulação. O fato é que não gostavam. Sinceramente, isso é normal acontecer, tá? Mas depois piorou. Principalmente no caso da Adriane. Por quê? De fato, a Adriane se aproveitou da imagem do Ayrton, né? De ter passado o tempo com ele, de ter sido a namorada dele, para monetizar e resolver sua vida financeira e sua vida para frente. E a família, o que fez a família gostar muito menos dela, né? A família, aí eu acho que passou a odiar ela de verdade. O que a Galisteu se tornou depois, que virou uma ótima apresentadora, uma pessoa de comunicação, foi estudar, etc., também não importa, aí é uma outra história. Aqui só cabe nós falarmos sobre a relação dela com a Ayrton.
Já li e ouvi, claro, muitas e muitas bobagens de gente que não tem a noção mínima da história e quer dar pitaco. Principalmente da geração que eu acabei de falar, dessa geração nova, né? Que sabe de tudo e acha que precisa se expressar de tudo, sobre tudo, dentro do seu quarto, tomando o seu danoninho, né? Então, assim, fofoqueiros, uns defendiam a Adriane, outros não defendem, o pessoal metendo pau. Gente, tem que parar com isso. O fato é, a família que é a detetora da imagem do brasileiro não queria a Adriane Galisteu na série. A Netflix bateu o pé dizendo que era impossível não colocá-la na série, porque afinal de contas era um relacionamento de mais ou menos 1 ano e meio, se eu não me engano, e foi namorando com ela que o Ayrton acabou morrendo, né? Então, em um comum acordo, resolveram deixar a entrada da Adriane Galisteu, mas só que ela teria pouco tempo. E aí, o que ficou evidente? Porque tem um episódio na série que retrata muito a Xuxa, né? E eu acho que 1 minuto e meio ou 2 para Adriane Galisteu. E isso ficou muito evidente. Só que foi aí que foi o erro da família. E a vida do Senna foi documentada tanto por vídeo, né? Ter barrado ou diminuído a participação da Adriane na série teve um efeito contrário. Na verdade, fez com que a Adriane ganhasse mais exposição. As pessoas não estão debatendo a série, não estão debatendo a história como um conteúdo, como uma história de um herói, como a história do piloto que ele foi. E agora só estão falando sobre a participação da ex-modelo, hoje apresentadora. E aí eu pergunto para a família, valeu realmente a pena? Valeu ter tomado essa decisão por pura emoção? Eu achei que acabaram dando um tiro pela culatra. Eles deveriam ter deixado contar a história livremente e hoje estaríamos falando mais de um ídolo e um herói do que uma polêmica boba dessa. Enfim, a família errou. O tiro saiu completamente pela culatra e fez com que a Adriane ganhasse todo o foco. Eu acho que aqui no Brasil mais ainda, né? Óbvio. Mas vale a pena assistir a série. Ela pela nostalgia dos que viveram na época, para mostrar às novas gerações uma história de alguém que depois de 30 anos de sua morte é tão lembrado e homenageado. Essa polêmica à parte não vai queimar e não vai sujar a imagem que o Ayrton teve. Afinal de contas, foi o que eu acabei de falar. São 30 anos já da morte dele e ele está aí vivo, com tantas homenagens, principalmente esse ano na Fórmula 1 para ele. O que eu tenho para falar sobre essa polêmica é isso. A família errou. A Adriane agora está com mais exposição, vai entrar mais falando sobre o Ayrton mais do que nunca e depois de tanto tempo. A série está ficando de lado para essa polêmica. Então assistam a série, vale a pena. Aos mais novos, dá para ter mais ou menos uma noção do que foi o piloto. Vocês nunca vão ter a noção do que ele foi na época para o brasileiro. Mas vale a pena assistir, tá? É uma ótima série. É uma boa série para se assistir. Vamos ficando por aqui nesse primeiro vídeo de retorno, ou volta, ou quem sabe se a gente faz outro. Se inscrevam no canal, siga a gente lá no Twitter, tá? A gente tá no X também. Confere lá tudo que a gente tem colocado, o que vai sendo feito, tá? Pelo canal. Obrigado mais uma vez e vamos para o próximo vídeo.